O capítulo número 6 do livro de Esther trata sobre Amã é obrigado a honrar Mardoqueu. Então, trata sobre essa história em que Amã, que é inimigo dos judeus, é obrigado a trazer honras a Mardoqueu, que é um judeu. Então vamos lá, eu estou aqui nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, até o último livro da Bíblia, que é Apocalipse. E eu já fiz isso, de gravar todos os capítulos, dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e atualmente estou no livro de Esther. Então estou seguindo a ordem correta, ou melhor, não que seja a ordem correta, mas a ordem que os livros da Bíblia estão dispostos. Beleza? Então vamos ao capítulo 6, Amã é obrigado a honrar Mardoqueu, um capítulo com apenas 14 versos. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. O rei do quê? Do Império Persa. Xerxes, no caso. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo: a quem será? A quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real, não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Que loucura, né, cara? Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo, sem dúvida você ficará arruinado. E, quando ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e, às pressas, levaram Amã para o banquete que... Enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Amã para um banquete que Esther havia preparado. Bom, deixa eu só retornar, que eu acabei me distraindo, no verso 6, né? Entrando Amã, o rei lhe perguntou: essa parte eu li aqui. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar... Não, essa parte também li. Então, em seguida, voltando ao verso 9. Em seguida, seja o manto e o cavalo confiados... Ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou e ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei e ponham eles um manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei então ordenou a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Pois é. Bom, então no próximo vídeo, capítulo 7, né, que trata sobre o enforcamento de Amã. No vídeo anterior eu tratei sobre o pedido de Esther ao rei, capítulo 5, que eu deixaria aqui no final. Valeu!